Vocês enxergaram, pessoal, a nota lá? Eu não cheguei a olhar, não. Vou olhar agora. Mas eu postei a nota de vocês lá. Então, agora só está faltando a nota de prova, né? E a prova de vocês, ela deve valer... Ela vale, eu acho que 4.000 ou 5.000 pontos, tá? Então, agora vocês... Só ver aqui quanto que vale a prova de vocês. Porque a questão de exercício, nós fechamos. Ok? E agora, você só tem que fazer a prova. E aí, eu falo para os senhores que a prova ela vai ser do seguinte modelo. Igualzinho os exercícios que vocês estão fazendo. Entendeu? Eu deixo lá a prova, o aluno vai e faz. Bacana? A prova de vocês vale 4.000 pontos. Bacana? Então, 4.000 pontos e 3.500 pontos já publicados. Ok? Beleza, galera? Então, tá bom. Beleza. Vamos para a aula, então. Então, indo para a aula de hoje, tá? A aula de hoje, eu vou fazer uma revisão com vocês do que a gente viu, né? E eu vou falar um pouco aí, nós vamos dar uma, digamos, viajada na arquitetura. Vamos ver se vai... Sempre deu certo. Vocês estão enxergando minha tela? Sim. Vamos lá. Bom, então, vocês estão fazendo arquitetura, né? E aí eu trago para vocês algumas situações no mundo, né? Essas fotos foram tiradas, né? Eu tirei essas fotos de um site de fotos para arquitetura. Então, é interessante observar como que a arquitetura ela é importante, porque você vê, nós estamos estudando aí geometria descritiva, e o arquiteto ele vai ter que ter essa percepção de como que o projeto dele fica quando a luz bate, né? Ou o que ele quer criar. Esse tipo de simulação, né? É fácil não, né? Vocês têm softwares aí que você vai poder fazer esse tipo de situação. Mas é interessante observar que você, enquanto arquiteto, né? Como que você muda o status de um lugar, né? Como que você pode fazer aquele lugar virar uma referência, tá? Então, por exemplo, aqui, essa foto aqui, você vê que esses arcos aqui, ó, né, são criados por quem domina a arte, né, da geometria, da visão, né? Fala assim, ó, eu quero que tenha esse tipo de projeção. Até mesmo a sombra batendo aqui nos pilares, fazendo essa projeção aqui. Essas casas, por exemplo, você vê o declive da rua, né? E elas tendo esse comportamento aqui. Essa rua aqui, né? Em todo filme a gente vê essa rua, né? Todo filme parece carro descendo nessa rua aqui.
E é interessante o seguinte, como é que as casinhas acompanham a rua, né? A declividade da rua. Como é que deu a quebrada no visual, né? Essa ponte, por exemplo, né, uma ponte pêncil, né? Por que é pêncil? Porque ela é o modelo dela, né? É uma ponte estaiada, né? Então aqui você tem cabos de aço, né? Formando esse cabo de aço aqui, né? Então você vê toda uma paisagem sendo modificada por uma foto, né? Por uma ponte, né? Então, essa ponte estaiada em São Paulo, nós temos uma também, uma ponte dessa aí, tá? E esse tipo de construção aí, você vê que dá uma valorizada em toda a cidade, né? Igual, por exemplo, a terceira ponte em Vitória, né? Ela não é estaiada, mas o arco que ela faz, a curva que ela faz, ela dá uma valorizada em toda a Vila Velha, né? A Vila Velha, quem conheceu Vila Velha na década de 80 e vê Vila Velha hoje, é outra cidade. Aí você fala, professor, mas só por causa da ponte? Não, mas aquele tipo de construção já remete à cidade, né? Áreas mais, digamos assim, atuais, né? Coloca a cidade na vanguarda. Ela fica mais bonita, só por causa de uma construção que tem lá. E a terceira ponte realmente é um feito da engenharia muito interessante. Agora, essa casa, por exemplo, aí, você vê que é uma casa que você tem, tipo, um chapéu chinês em cima, né? Mas ela é toda branquinha. Então, esse tipo de situação mostra para nós como que a arquitetura pode criar novas situações, né, para a humanidade. Agora aqui, eu chamo a atenção de vocês nessa foto aqui. Olha só essa cidade, que cidade bonita, porque ela é toda plana. Em Belo Horizonte, né, Contagem, as cidades próximas a nós aqui, nós não conseguimos tirar uma foto assim. Você vê uma cidade plana, não verticalizada, você não vê muitos prédios, né? Olha que bacana, né? E de repente você tem uma igreja gótica, né? Nessa região aqui, ó, tipo furando o céu, né? Apontando para cima. Aí você tem um encontro da arquitetura e a religiosidade, né? Ou seja, um momento no qual a fé era apontada para cima, né? Divino. E aí você tem essa igreja gótica sendo construída aqui. Em Belo Horizonte, nós temos ali na Lagoinha uma igreja que tem até um relógio nela lá, com esse descritivo aqui, né? Com essa imponência. Mas vê que as duas igrejas que nós assistimos aqui, elas são erguidas numa imensidão, né? Numa planície, né? Então é muito bacana isso. Opa. Então vamos seguir o fluxo aí. Bom, Sérgio. Agora, olha que bacana isso aqui. Isso aqui é uma escada caracol, né? E é uma foto tirada nesse modelo. Mas nós, quem nunca viu prédio, né? Você olha o prédio assim, você vê aquele vão todo quadrado. Você vê um vão assim, por exemplo, no Acaiaca, você vê esse vão, os prédios antigos de Belo Horizonte. A hora que você vê lá de cima, eles trazem esse charme, né? Essa visão. Agora, aqui já é um ambiente atual, né? No qual você dá áreas futuristas ao local. Aí você pega e fala assim, professor, mas então qual é a função da arquitetura nisso? Construir tijolo, aço, né? E concreto
e bora lá construir. Agora, quem vai dar vida à construção, quem vai dar alegria ao ambiente, né, é o arquiteto. Então, aí vocês podem visualizar aí um ambiente bacana demais e que quem tem que pensar nesse tipo de layout, né, é o arquiteto. Aqui é o Taj Mahal, né? Aí a gente observa que isso aí é um mausoléu, cara. Olha que é um trem assim, arquitetura modificando toda a paisagem, né? Todo o cenário. Aqui é uma simples banheira, mas você vê que, imagina, se tomar banho num banheiro desse assim. Mas quem visualiza isso é o arquiteto, é o decorador, que vão ter esse sentimento de construção, né? Aqui é uma construção na Espanha, né? E a engenharia, ela tá aí para colocar a coisa de pé, né? Agora, quem traz áreas de funcionalidade, né? Um ambiente bom de se ver. Então, a pessoa que olha para um ambiente desse aqui, né? Você vê aqui, ó, quem projetou essas linhas aqui? Um prédio dessa magnitude, até mesmo a sombra, né? Fazendo aqui. Se você olhar daqui para cá, parece um tatu, né? Parece um tatu. Agora, então tem várias formas de você entender essa figura, né? Essa geometria que está sendo proposta aí, né? Aqui, olha que bonito. Nós temos essas construções aí, né? E aí você tem um cruzeiro passando aí. Mas olha que bonito, cara. Olha, você pensar num prédio com essa geometria, com esses raios, né? Que eu falo, com esses cortes aqui, essa visão aqui, pô, então é muito legal. Quem traz isso para nós é exatamente a arquitetura, tá? Então eu deixo aqui um site, tá? Essa aula eu vou disponibilizar para vocês, e então vocês deverão depois, né? Tem muita coisa legal de arquitetura, muita imagem bacana lá, que vocês vão poder tirar boas ideias aí para o futuro. Então, a arquitetura se origina na mente, mas seus produtos pretendem ser reais. Ou seja, o arquiteto, né, ele tende a dar vida simplesmente ao aço concreto, né? Então, ele pretende que aquela construção se movimente, que aquela construção remeta ao usuário, né, a uma imagem, né? Então, por exemplo, aqui o ponto de referência, todas as cidades têm um ponto de referência. Em Belo Horizonte, nós temos lá o Pirulito da Praça 7, né? Então, sempre você vai ter uma referência, certo? Então, o que acontece? A arquitetura, ela está aí para a gente. A arquitetura, ela está aí para a gente, mostrando a sua funcionalidade, né? O que ela traz para a gente. Então, olha que bacana aqui, ó. O círculo estabelece limites e o senso de dentro para fora. Então, isso aqui são alguns rabiscos que a gente vê que o círculo, né? Ou seja, a arquitetura, ela traz isso para nós. Quando você faz um círculo, né? Traz para nós a ideia de dentro para fora. Ou seja, você pega aqui, ó, isso aqui, ó, o ser humano numa oca ou num iglu. Aqui, ó, isso aqui é um círculo que a gente está observando aqui, ó. E mesmo aqui, ó, você tem o círculo e aqui é a entrada. Então, aqui, quem está aqui dentro é aceito, né? Já nós temos, por exemplo, as arenas, os teatros, né? Meia circunferência, né? Então, o círculo, ele traz essa ideia para nós de pertencimento, né? Então, nós temos aqui algumas ideias de círculos, tá?
E, claro, você tem que ter um norte, né? Então, vamos lá. Então, o que a geometria tá? Nós temos aqui na geometria o alinhamento, antropometria, a geometria social, a geometria de construção, a geometria do planejamento e a geometria ideal. Tá? Então, vamos bater um papo aí sobre essas circunstâncias aí, né? A geometria do alinhamento, né? Quando a geometria sugere o posicionamento dos ocupantes no espaço, seja esse através dos pontos cardeais ou direcionamento por layout, como, por exemplo, as poltronas em um auditório. Então, isso aqui é a geometria por alinhamento. A gente sempre pega as figuras geométricas, tá? Para dar uma certa ideia, né? Então, um triângulo, um círculo, um cubo, né? A gente pega isso para dar forma às coisas, né? Então, quando você faz uma coisa geometricamente, ela traz para a gente uma coisa de reto, né? De linearidade, tá? Então, a gente pega esses pontos da geometria, né? A antropometria, né? Isso é muito importante em arquitetura, porque o que é antropometria? É exatamente as medidas do corpo, né? Então, por exemplo, o arquiteto ele tem que ter isso de forma bastante sábia. Por quê? Por exemplo, quando você vai projetar uma situação, você tem que saber a altura média da população, né? Você tem que saber qual que é o tamanho de mão médio da população. Então, por exemplo, você entra no ônibus, você pega naquelas barras. Aquelas barras têm aquele diâmetro, porque é baseado no diâmetro médio da mão do brasileiro. O ônibus vai ter aquele pé direito porque ele é baseado na altura do brasileiro. Aí você fala assim, professor, mas tem gente que é muito baixo, não consegue pegar lá em cima, né, no apoio do ônibus. Mas aí, não aquele é um ponto fora da curva. Tem pessoa que é muito alta e bate a cabeça lá em cima no teto do ônibus. É um ponto fora da curva. Então, a antropometria, ela traz medidas geométricas para que um projeto arquitetônico seja executado. Então, por exemplo, aqui, nós estamos assistindo o campo visual de uma pessoa normal. Aqui, ó, um campo visual de uma pessoa, isso é geometria, cara. E esse campo visual que nós estamos assistindo aqui, olha que bacana, olha que show de bola esse campo visual aqui. É o mesmo campo visual usado em marketing para colocar os produtos na prateleira. Então, aqueles produtos que estão alinhados nessa altura aqui, eles pagam mais caros para estar nessa região aqui, porque é a região que você bate o olho e já enxerga. Produtos colocados na parte de baixo ou na parte superior, na gôndola do supermercado, são produtos que pagam menos para serem expostos naquela região. Por quê? O quente, o seu campo visual, é isso aqui. Então, a antropometria, medidas antropométricas, né, ela é importantíssima para o arquiteto, né, para te dar noção aí de conforto para o usuário, tá? Então, aqui, ó, a geometria da construção, delimitando a atmosfera, crie regras de uso e espaço, né? Então, aqui nós temos aqui um iglu. Mas qual é a função, basicamente, do iglu? A função, basicamente, do iglu é proteger do frio, né? Agora, aqui, ó, olha que coisa interessante. Aqui nós temos uma oca, né?
Tanto o iglu quanto a oca, eles têm a mesma forma geométrica. Entretanto, são construções feitas, né? Aqui, ó, mesma forma, entretanto, são construções feitas de materiais totalmente diferentes, mas com a mesma finalidade, o abrigo, né? Ou seja, a pessoa ficar confortável dentro desse ambiente aqui, né? Outra coisa que nós temos, que é muito importante, e está sendo muito falado agora nesse momento de pandemia, né? É o tal da geometria social. São os padrões que os seres humanos criam quando se reúnem em um grupo. Então, quando você vai fazer um projeto arquitetônico, você vai fazer uma área de lazer, você tem que ver, cara, qual é o hábito nosso de estar reunindo. Como que a gente se encontra? Como que a gente reúne, né? Então, por exemplo, quando a gente tem, e isso até de cunho social mesmo, né? Hierárquico, se nós observarmos uma mesa redonda, aqui não tem chefe. A mesa é redonda, não tem chefe. Aqui nós somos todos iguais. A partir do momento que você coloca uma mesa retangular, quem está na cabeceira é o chefe. Tanto que a gente brinca, né? Quem está na cabeceira paga, né? Então, isso aqui é a geometria social. E por que nessa época de pandemia isso aqui é importante para nós? Porque se o bar tem uma calçada para colocar as mesas, e nós, brasileiros, nós temos o hábito de sentar na mesa pertinho, uma pessoa da outra, a gente coloca tudo amontoado aqui, com essa pandemia, isso mudou. Por quê? Além da gente ter que afastar, a mesa, aquela muvuca, não vai poder mais existir. Essa geometria social vai ter que ser alterada devido a essa pandemia que nós estamos assistindo, tá? Então, por exemplo, professor, mas por que você está falando isso? Aqui é geometria descritiva, porque a geometria descritiva busca descrever o espaço, né? E nós temos que ter consciência que no momento em que eu estou projetando uma mesa, né, uma área de lazer, eu vou ter que ter noção que eu estou falando de geometria social. Qual é a disposição que nós vamos ter, né? Outra coisa é a geometria da construção, tá? A gravidade e a geometria dos componentes da construção constituem as condições básicas da geometria da construção. Então, isso aí, a geometria quando ele fala gravidade, que é a nossa que é a imposição que o arquiteto tem que vencer. Ou seja, tudo que for construir, né? Se eu vou fazer um prédio diferente, né? Se eu vou fazer um prédio com novos ares futuristas e tal, eu tenho que lembrar que para colocar aquilo de pé, eu tenho que vencer a gravidade, né? Então, isso daí é a minha geometria de construção, tá? Então, beleza. Geometria da construção. Conectar, traçar, construir, girar. Pode ser apenas uma condição para a construção, uma autoridade condicionadora ou uma demonstração de engenhosidade. A geometria da construção é um campo da filosofia sem palavras. Quanto mais suas conquistas superam o que é considerado possível, mais elas alcançam suas aspirações. Ou seja, a hora que você vê uma coisa de pé, você fala, meu Deus, como é que isso está de pé? Né? É a geometria falando mais alto aí, né? E a geometria ideal é a geometria das figuras perfeitas, círculos, quadrados, esferas, cubos. Deriva de formas matemáticas simples ou da construção mecânica, né? Nós temos aí a nossa geometria ideal.
A geometria ideal, né? Isso aqui é uma figura de malha, tá? Ela avança muito. Então, por exemplo, eu quero colocar a coisa... Eu quero fazer uma construção muito... com muita curva, com muita... como é que eu vou falar para vocês? Curvas, vigas em balanço, né? Arestas. Então, o que acontece? Esse esquema de malha, aqui, ó, essa malha é que o sistema computacional vai mostrar para nós. Essas malhas aqui, ó, graças às tecnologias que nós temos hoje, nós vamos usar softwares, né, que vão calcular, né, seccionar toda a estrutura para a gente e mostrar onde que os esforços irão estar atuando e a forma que os esforços vão estar na minha estrutura, né? Então, você pega, por exemplo, aqui, essa estrutura aqui, agora é uma coisa que o arquiteto tem que estar verificando também, né? O conforto visual. Por exemplo, você olha para essa construção que eu estou mostrando, né? E você vai ter uma reunião nessa mesa. Será que isso é um ambiente legal de você ter uma reunião, né? Será que não é muita informação? Não está confuso demais? Não sei, entendeu? Então, assim, essa percepção também o arquiteto tem que ter, né? Do ambiente, né? Porque a criação, às vezes, ela não, o impacto visual dela não é legal, não é confortável você ficar dentro de uma bolha dessa. Quer dizer, vai de usuário para usuário, né? Bom, aí então, galera, eu queria mostrar essas dimensões aí da arquitetura, tá? E agora a gente começa a falar um pouco, né? Fazer aqui uma revisão, tá? E o que vai acontecer então? Quando for no dia 16, tá? Nós temos aí a nossa prova de 4.000 pontos. A nossa prova de 4.000 pontos, tá? Ela vai ser no estilo dos exercícios que eu passei para vocês. Eu vou disponibilizar o link, o aluno entra lá e faz, ok? E aí eu começo a fazer uma revisão com vocês aí, tá? Então, no primeiro momento, tá? Eu vou falar aí da NBR 8403, que ela fala o seguinte, que é o tipo de linha que é usado nos desenhos, tá? Então, você tem aqui uma linha contínua larga, que é para aresta visível, tá? A contínua estreita, né? Arestas visíveis, contornos visíveis, tá? Contínua estreita a mão livre e contínua estreita em zigue-zague, limites de vistas ou cortes. Você pode fazer um corte usando essa linha aqui. E a contínua estreita em zigue-zague, linha destina-se a desenhos confeccionados por máquinas, tá? Já a tracejada, tá? E a tracejada estreita, arestas e contornos não visíveis. A traço ponto estreita é uma linha de centro. Essa traço ponto aqui, traço ponto estreita, larga nas extremidades, mudando de direção, planos de corte. Traço e ponto larga, indicação de linhas ou superfícies especiais. E traço dois pontos estreita, contornos de peça adjacentes, posição de limite. Aí você fala assim, ó, professor, isso aqui, com o tempo, com o desenvolvimento, você vai aprendendo a usar todas essas linhas aí, tá? Depois, outra situação que nós vamos estar avaliando na prova aí é o sistema de projeção, tá? Então, no sistema de projeção, nós temos o seguinte, o plano de projeção, tá? A projeção, o ponto objetivo
reta projetante. E aqui eu trago para vocês cada situação dessa aqui. Então, por exemplo, aqui, a figura abaixo representa o sistema de projeção onde A é o ponto objetivo em posição original no espaço. A trajetória do ponto A até sua interseção com a superfície A minúsculo é denominada de A projetante. Então, como é que isso eu iria cobrar na prova? Você pode fazer um verdadeiro e falso, né? Mas a ideia aqui é você entender o que é cada elemento desse aqui. Beleza. Bom, aí aqui nós temos o sistema de projeção, né? Então, por exemplo, o sistema de projeção reto plano são divididos em dois. Sistema de projeção cônica, sistema de projeção cilíndrica. Então, nós já falamos desse sistema de projeção aqui, ó, né? Que ele pode ser um sistema de projeção desse tipo aqui, cônica, né? E a gente pode ter um sistema de projeção cilíndrica, que é esse ponto aqui, que é outro sistema que nós temos também. E o sistema de projeção cilíndrica ortogonal. Até eu trouxe para vocês uma figura, né, que a gente fazia esse plano aqui, ó, fazia um triangulinho aqui. Não é esse, o que você tem que saber aqui é que nós estamos falando de três sistemas de projeção, né? Então, na prova, né, eu tenho um sistema de projeção cônica, cilíndrica oblíqua e cilíndrica, igual tá aqui, né, ortogonal. Aí você fala assim, o que acontece? Eu posso te perguntar na prova, olha, dado o sistema de projeção tal, qual é o nome que ele recebe? Então, é isso aí, tá? Essa é a prova. Aqui, pessoal, essa simbologia aqui já é para projeto de arquitetura, tá? Aquele primeiro traçado que eu falei para vocês é para projeto de peças, né? Tipo, não, cama, né? Sofá, mobiliário em geral. Você usa aquele sistema de cotas, de linhas, né? Já aqui é o sistema para arquitetura, para desenhos de plantas, né? Então, você tem uma linha ali, ó, mais ou menos 0,6 milímetros, mais ou menos 0,4, mais ou menos 0,2. O que é isso? Quando você estiver desenhando, e hoje, né, rarissimamente a gente desenha à mão, quando você estiver desenhando no AutoCAD, né, uma das opções que nós temos no AutoCAD é fazer a espessura da linha, né? Então, todo escritório de arquitetura, ele já tem as suas linhas bem definidas, tá? Porque na hora que você imprime a planta, né? Na hora que você imprime o desenho, essas linhas, elas são bem distintas e elas saem bem definidas, tá? Então, tá aí o tipo de linha, tá? E o uso, tá? Tipo de linha e o uso. Então, na prova, eu posso dar esses tipos de linhas aqui e perguntar para você como usar cada uma delas, tá? Já aqui, esse corte aqui é um corte interessantíssimo, né? Então, assim, ó, assim como na planta baixa, os cortes verticais devem conter todos os elementos que melhor os caracterizam, tais como embasamento, onde aparecem as representações de solo natural e aterro. 2, fundação, tá? Representadas pelas sapatas abaixo de cada parede ou elemento que dela necessite. As fundações são seccionadas em corte, já que a sua profundidade será determinada a partir do cálculo estrutural. 3, laje, né? Então, isso tudo que eu estou falando aqui, ó, tá aqui, ó, solo natural,
Aí aqui, ó, aterro, laje, fundação, parede, né? Parede, laje de cobertura, tá aqui a laje de cobertura, tá? Aí vem o caibro, e aí você vai compor no seu telhado. É interessante observar que esse desenho que está posto aqui é um desenho que você tinha uma casa, né? Você tinha aqui uma construção, vou fazer aqui bem. Você tinha aqui essa construção, por exemplo, e nessa construção que nós tínhamos aqui, só em caráter de exemplo, foi feito um corte, tá? E esse corte que foi feito, tá? Esse corte que foi feito, nós cortamos e fizemos o corte. Então, você corta a casa nessa região aqui, fez o corte e trouxe a vista para nós. É interessante observar, né, que todas as cotas de alturas são representadas, inclusive a cota de desnível, né, da construção para o solo. Entendeu? Então, essa região aqui, né? Assim como a planta baixa, os cortes verticais devem conter todos os elementos que melhor caracterizam, né? Então, eu, na prova, poderei cobrar dos senhores, né? Esse tipo, por exemplo, quais os elementos, quais os 9 elementos, ou que devem conter, né, num corte vertical, né? Quais elementos que um corte vertical deve ter. Por quê? Porque isso aqui é geometria descritiva. E qual é a função da geometria descritiva? É descrever a construção no espaço. Já aqui eu tenho uma outra representação, né? E aqui eu não sei se vocês conseguem ter essa visão, mas é como se a casa tivesse assim, né? Legal. Ficou grande, ficou feio. É como se eu tivesse a seguinte situação aqui, ó. Tá? Aqui é o telhado e minha casa está aqui debaixo. Né? A minha construção está aqui debaixo. Beleza, isso aqui é a casa. Ok? Então, a casa está aqui, ó. Ok. Aí, o que foi feito aqui? Eu fiz um corte, assim, ó. O corte foi feito dessa seção aqui, ó. Você cortou assim. Tanto que aqui, ó, é o desnível do seu telhado. Vocês conseguem enxergar isso aí, pessoal? Sim ou não? E aí, é interessante observar, né, que nesse corte que é feito aí, nós temos, né, toda a casa sendo exibida. Então, eu posso, né, num processo de prova, te dar esse desenho e falar, olha, tal peça representa o quê? O número 1 representa o quê? O número 2 representa o quê? Entendeu? É uma forma da gente estar fazendo uma questão aí de prova aí para vocês. Beleza? Aqui, a gente está falando de cobertura, né? Então, uma cobertura, o telhado,
ele pode ser representado conforme está aqui no ponto C. Ou seja, tudo que está passando para cá, tá? A sua construção mesmo, ela está apenas na linha tracejada. O restante, né, seria essa parte aqui, ó, né? O tracejado é o ponto A, né? É o que está sendo realmente coberto pelo telhado, né? Então, o que a gente observa aí é o número de águas. Águas, a gente fala que é o decaimento do telhado. Então, isso aqui é uma forma de representar a... como é que chama? A cobertura. E aí é interessante observar que eu tenho essa cobertura, né? Então, essa aqui é a minha figura. A, B, C. Se eu observar do ponto A, eu vou enxergar isso aqui. Se eu observar do ponto B, eu vou enxergar esse cara aqui. E se eu observar por cima, eu vou observar isso aqui, né? Eu tenho apenas uma água aí. Ok, que é o decaimento aí que nós temos. Já aqui, olha que coisa interessante, né? Já aqui eu tenho duas águas. Águas são o decaimento aí, é o decaimento que a gente tem, né? Então, eu tenho duas águas. Num desenho que você for fazer, né, como uma casa com uma construção com esse aspecto aqui, se o cara observar assim, ele vai ver o ponto A. Se ele observar por B, ele vai ver essa água aqui. E se ele observar por C, ele vai ver as duas águas. Observe que a setinha, ela indica como é o decaimento. Como é o decaimento? Para que lado é a água? Já na figura abaixo aqui, nós temos 4 águas, né? Ou seja, 4 águas. E na vista superior, eu represento com as setinhas para que lado cada água é representada. Né? Então, aqui com as setinhas aqui, eu estou representando as águas. Certo? Beleza? Outra simbologia que nós vimos de planta baixa foi a representação de portas, né? Nós representamos as portas. Então, essa porta aqui, ela não tem desnível. Essa porta aqui, ela tem desnível, né? Representamos aqui, por exemplo, a porta de correr, né? Porta corrediça de encaixe, né? Porta corrediça embutida, né? E aqui é a porta pantográfica, né? E você tem ainda a porta sanfonada, que você pode comprar lá no Leroy Merlin. A porta sanfonada é uma porta muito boa, que você ganha espaço numa porta sanfonada. Essa porta de pantográfica aqui, né, de pantógrafa, você enxerga ela em elevadores antigos, que é bom você nem entrar no elevador, né? Você tem esse tipo de porta aí. Beleza? Então, pessoal, essa simbologia nós cobraremos nas providas. Pessoal, tem alguma dúvida até agora? O que vocês querem falar alguma coisa? Como é que tá aí?
Então, tá bom. Então, agora a gente começa a falar de cotas, né? E aí, o que eu posso cobrar de vocês, em termos de prova sobre cotas, né? É cobrar de vocês a seguinte situação aí, tá? As cotas, né? Como a forma correta de estar cotando determinada peça, tá? Então, essa aula foi dada para vocês e eu mostrei, exemplifiquei um tanto de forma de estarmos usando as cotas, né? Então, por exemplo, aqui, vou mostrar para vocês. Aqui, ó. Isso é uma forma da gente estar cotando. As cotas devem ser escritas de modo que possam ser lidas da base ou em lado direito do desenho. Cotas em linhas de cotas inclinadas devem ser seguidas como mostra a figura. Então, tá aí as cotas, né? São as regras gerais das cotas, né? Então, a janela, algumas representações complementares, a norma, janela. O que você cota na janela? Altura, largura e peitoril, né? Ou seja, a janela baixa, normalmente a janela é representada com baixo se o peitoril for de 1,50 m. Janela alta, acima de 1,50 m. Então, essa janela, só pelo desenho, eu já sei que é uma janela baixa. Só pelo desenho, eu já sei que é uma janela alta, porque é uma janela de banheiro, por exemplo, né? É uma janela no banheiro, é ótimo. Mas é uma janela acima de 1,50 m, né? Porque ela é representada por linha tracejada. Aí é o desenho informando para a gente aí, né? Como é que eu vou cotar isso aqui. Então, por exemplo, aqui eu tenho, né, nessa cotagem aqui, algumas situações bem interessantes. Por exemplo, eu já falei, né? Cadê o negócio aqui? Então, vamos lá. Por exemplo, eu não posso esquecer da cotagem geral, ou seja, eu tenho que cotar o todo. Outra coisa, a minha projeção lateral do meu telhado, isso aqui é a projeção lateral do meu telhado, o quanto que ele está cobrindo a casa, né, e saindo aqui, né? Outra situação, essa cota aqui representa a questão de desnível, né? Outra situação, a área do banheiro aqui é 5,65 metros quadrados. Tá aqui a área do banheiro, representado nessa cota aqui, né? Então, aqui eu tenho, por exemplo, eu tenho que observar aqui qual é a espessura da parede. Então, a espessura da parede é 15. Está representada aqui para nós aqui, né? Outra coisa que eu posso observar é que a minha parede é de 15. Está representada aqui para nós, né? Então, a cota, ela traduz para nós o dimensional da construção, tá? Ela traz para nós as informações necessárias para que o projeto seja feito. Uma boa cotagem garante uma boa execução, mas uma cotagem mal feita, que o cara tem que ficar perguntando, quanto que mede isso e tal, não existe isso, né? Então, esse desenho aqui, poderemos cobrar um monte de situação aí desse desenho na prova, tá? Agora aqui, outra coisa que vai cair na prova, né, é o estudo do plano. E no estudo do plano, nós temos que lembrar que nós temos 3 situações, né? Então, nós temos aqui 3 situações, tá?
Então, essas três situações aí que nós vamos cobrar... Esse trem chato. Então, aqui, ó, estudo o plano. Planos do primeiro grupo, segundo grupo e terceiro grupo, tá? Então, eu vou dar um desenho para vocês e vou perguntar se a representação é uma representação do primeiro grupo, do terceiro grupo e como que essa representação é realizada, né? Então, por exemplo, nós temos que para cada grupo, então, para o primeiro e para o segundo grupo, nós temos 3 tipos de representação. Paralelo ao plano horizontal. Então, nós temos uma representação paralela ao plano horizontal. Nós temos uma representação paralela ao plano frontal. E nós temos uma representação paralelo ao plano de perfil. E isso é a representação do primeiro grupo. Do segundo grupo, o desenho pode estar perpendicular ao plano horizontal, frontal e plano frontal, né, plano de topo ou plano de rampa, que são os planos do segundo grupo. E no terceiro grupo, ele vai estar oblíquo ao plano frontal, horizontal e plano de perfil. Aí, o que eu vou dar? Eu vou dar um desenho e perguntar, ó, essa representação pertence a qual plano? Então, por exemplo, aqui, passando... Oi, galera. Então, rapidamente aqui. Aqui, ó, plano do primeiro grupo, né? Então, o plano do primeiro grupo, aqui, ó, o desenho está aqui. Deixa eu ir lá no final de uma vez. Então, eu tenho 3 situações ao plano do primeiro grupo. Eu posso estar paralelo ao plano horizontal, posso estar paralelo ao plano frontal e eu posso estar paralelo ao plano de perfil. Então, eu tenho que saber que eu pertenço Então, eu tenho que saber o seguinte, olha, essa figura aqui, ela está paralela ao plano de perfil, né? E que a representação dela seria essa aqui. Da mesma forma, eu tenho que saber que essa está paralela ao plano frontal, e que a representação dessa figura na épora seria isso aqui. Essa outra aqui, eu vou estar no plano horizontal, e essa é a minha representação. Isso aqui é o pessoal do primeiro grupo. Ok. Depois, vem o pessoal do segundo grupo. Pessoal do segundo grupo, né? O pessoal do segundo grupo, ele está perpendicular, né? Então, vamos ver lá a situação do segundo grupo, né? Então, já vou lá direto no resumo, né? Então, quando eu vou no resumo aqui, eu já obtenho essa situação aqui. Peraí, só um pouquinho. É isso mesmo. Planos do segundo grupo perpendiculares a um dos planos de projeção. Então, é essa situação que eu vou ter aqui, ó.
eu vou estar perpendicular a um dos planos. Então, plano vertical, aí vejam a representação, como ela é diferenciada em relação a quando está paralelo. Aqui eu já estou perpendicular, ou seja, eu estou fazendo um ângulo de 90 graus em relação ao plano, a um dos planos. E aqui é a minha representação. Aqui eu vou ter a minha representação aqui. Então, aqui eu vou estar no segundo plano, né? E eu vou ter essa representação aqui. Ok. E, por fim, é o oblíquo. No oblíquo, você vai ter um monte de triangulinho aqui, né? Quando você tem uma representação oblíqua, que é o outro caso que nós vamos cobrar aí de vocês, que é o terceiro caso. Olha lá, vai ter um monte de triângulo. Eita, peraí. Aí, nessa parte aqui, só vai até aqui, ó. Esse aqui é o oblíquo. E pronto. Então, beleza. Então, são essas três situações aí que nós vamos cobrar no estudo do plano. Depois, nós vamos cobrar aí as vistas isométricas, tá? Então, as vistas isométricas que nós vamos cobrar aí na prova, elas dizem respeito, tá, a essas situações aqui. Então, aqui já estamos falando das vistas isométricas, né? Então, o que eu vou cobrar, por exemplo, aqui? O cara tem que saber que nós estamos usando uma técnica de desenho de vista auxiliar, né? Então, para a representação dessa peça naquele outro desenho, então, para representar essa peça aqui, né, a hora que a gente vai rebater a peça, né, nós precisamos usar uma vista auxiliar. Onde que está a minha vista auxiliar? É essa composição aqui que eu tenho para representar a peça. Então, isso tudo aqui é vista auxiliar, né? Então, essa técnica de desenho, nós vamos estar avaliando na prova também. Então, nós propomos aqui várias situações nas quais nós usamos vista auxiliar. Ah, professor, por que você está fazendo isso? Porque eu posso fazer na prova, fazer um comparativo, né, usando a vista auxiliar, né, fazer uma questão, ó, vou usar corte, meio corte, corte total, corte parcial, né? Então, ó, qual técnica de desenho que eu estou usando para representar aqui? Né? Então, o cara tem que dar tem que saber do que está tratando o assunto. Pessoal, vocês estão entendendo? Tá tudo bem aí? Então, tá bom. Aí, então, nós vamos, então, para o outro ponto aí Então, a parte de cotas, iremos cobrar. E de acordo com os desenhos que vocês já fizeram, com as situações que vocês trabalharam, tá? Nós vamos cobrar também essa parte de cota.
Ah, tá. Essa parte da matéria aqui, pessoal, nós vamos cobrar na prova, tipo, esses detalhes aqui, ó, tá? Então, aqui, ó, cada sistema de projeção tem características próprias e pode ser utilizado em diferentes situações. Todavia, todos eles têm elementos em comum que são. Aí, pessoal, lembrando que nós estamos fazendo uma revision, né? Para a prova do dia 16. Então, isso aqui é uma revisão. Então, isso aqui eu posso cobrar na prova, entendeu? Nós iremos cobrar. Mas, professor, o que é isso? Essas informações, 1, 2, 3 e 4, referem-se a isso aqui. É uma projeção cônica que foi falada anteriormente. Referem-se a isso aqui, a essa projeção cônica, tá? Então, nesse tipo de projeção cônica, eu posso perguntar, olha, o que é um raio projetante? O que é um ponto objetivo? Né? O que é o plano de projeção? A gente pode estar cobrando essa situação aí. Tá? Então, antes de entrar na prova, dá uma lida na matéria antes, né? Óbvio, né? Então, tá aqui, ó. Então, eu coloco aqui para vocês algumas informações interessantes, né? E a gente fez, utilizando o sistema de projeção, né? O centro de projeção, projeção oblíqua, projeção cilíndrica ortogonal, nós já falamos dessa situação também aqui, né? Então, isso vai cair na prova, tá? Isso aqui é interessante. Por exemplo, o método da dupla projeção de Monge, no qual toda a geometria descritiva clássica está baseada, consiste em se determinar duas projeções ortogonais do objeto sobre dois planos perpendiculares entre si. O plano horizontal, π1, e o plano vertical, π2. Esses dois planos dividem o espaço de R. Então, saber isso aqui é importante, porque em essa teoria eu posso cobrar de vocês também. Esse exercício nós fizemos já. Igual vocês já fizeram todos os exercícios, né? E a última matéria da nossa prova é escala. E um exercício que vai cair na prova, né, vai ser esse exercício aqui. Olha, peraí. Vai ser esse exercício aqui, ó. Saber o que é uma escala de redução, uma escala de ampliação e quando eu vou usar uma ou outra. Aquele exercício que nós fizemos de escala, para completar a tabela, tá? Eu irei cobrar. Esse é o quente pelando. Isso aqui vai cair também. Então é isso, galera. Dúvidas? A prova, então, a revisão é isso aí. A prova vai estar disponível para vocês na próxima semana e assim que ela estiver disponível, eu mando um zap e mando e-mail para vocês falando sobre a prova. Dúvidas, todas elas? Perguntas? Tem alguém aí? Eu, aqui, ué. Então fala. Tá bom, ué. Beleza? Beleza. Não tem. Em relação aos pontos, vocês já viram os pontos de vocês? Eu não já, vi, não. né? Hã? Eu não vi, não. Como é que você chama? Sérgio. Ih, deu ruim. Peraí. Aqui, ó, o total de pontos é 3.500. Tá? Como é que é? Total de pontos, 3.500 pontos foram distribuídos. Você está enxergando minha tela aí? Não, tá dando para ver. Tá dando para ver. Aí você fez 2.580. Entendeu? Mas vocês têm que fazer aquelas atividades transversais lá. Sabe aquelas atividades? Espera aí.
Ô, Sérgio, Oi. a sua nota de prova 2 será a mesma da prova 1. Tá entendendo? Tá. Aham. Ai, ai, mostra meus pontos também. Quem é você? Beatriz? Esse povo não tem micro. Professor, eu fiz até muito aí. Oi? Eu achei que eu ia ter uns 200 pontos, olha. É porque o Galo foi campeão domingo, aí eu fiquei feliz. Ah, então tá bom, hein. Vou torcer para ser campeão no dia da prova, se você for corrigir a segunda prova também. É. Não, só a prova, você vai ter a nota Não, eu sei. na hora, velho. Pois é, vou torcer pro Galo ser campeão, pra você botar uma prova fácil para nós aí. É. Ah, pessoal, ó. Ô, Beatriz, você tirou 2,780, tá vendo aí? A Beatriz tá perguntando aqui quanto que ela tirou. Viu aí? Pô, cara, eu não tô vendo, é um negócio aqui. Quantos negócios você tinha que fazer? Então tá bom. Vocês estão tendo exercício aí de geometria descritiva, exercícios, trem? Tudo que aparecer aí no AVA para vocês, pessoal, vocês têm que ir fazendo. Estudo dirigido, essas coisas todas aí. Porque isso soma. Aqui, ó, achei. Então, a disciplina de vocês é uma disciplina AMP, tá bom? Então, vocês têm aqui, ó, vocês têm que fazer mais. Vocês têm umas atividades transversais no AVA aí, não tem? Não tem, Sérgio? Você não está nem vendo. Não tem sim. Então, você já sabe com quantos pontos vocês estão? Você sabe quantos pontos vocês estão? Eu não. Lá no AVA, você não enxerga, não? Porque, olha só, vocês têm que fazer, vocês têm 14 mil pontos sendo distribuídos. O professor Marcos distribuiu para vocês 5.500 pontos. Entendeu? Então, você tem que somar isso tudo aí para você ver quantos pontos você tem. Entendeu? Não, né? Vocês têm que somar para ver quantos pontos vocês têm no total lá. Entendi. Vou ver aqui. Olha aí quantos pontos você tem. Deixa eu ver aqui. Porque você tem que inteirar 6.000 pontos, cara. Beatriz, você está me ouvindo? Olha, você consegue olhar no AVA quantos pontos você tem? Felipe, você consegue olhar quantos pontos você tem? Olha aí quantos pontos você tem. Olha aí, pessoal.
Eu tô com 7.500. 7.500? Isso. Então, beleza. Você tinha que fazer... o mínimo é 6.000. Então, em relação à atividade, você está tranquilo. Entendeu? Então, beleza. E nas provas, na prova, vocês têm que obter um mínimo de 1.500. Entendeu? Aí vocês vão olhar quantos pontos vocês já têm, né? Para ver quantos pontos faltam para vocês atingirem o supremo equilíbrio entre corpo e consciência. Beleza, galera? Dúvidas? Aonde no aba que eu olho aqui? Ah, Sérgio, aí você fez pergunta difícil. A minha tela é diferente da sua. Alguém pode mostrar a tela aí onde que ele olha? Ou bater foto onde que ele olha e manda aqui no grupo que eu mostro para ele. Pessoal, como a aula está terminando, tá rolando uma palestra aqui, se vocês quiserem assistir, de uma coach. Vocês gostam disso, de coach? Olha aí. Pessoal, para ser sincero, não curto, não. Aqui, ó, essa moça aqui, ó. A Samantha Soto. Entendeu? Ô, Sérgio, é aqui que você olha, ó. Tá vendo minha tela aí? Tá vendo? Aham. É aqui que você olha. Beleza. Viu? Vi, obrigado. Achou aí, cara? Quantos pontos você tem? Peraí. Ô, Beatriz, obrigado, viu? Ô, Beatriz, você já está com 8.247? Não. Ué, então você está sossegada, suave na nave. Não, você está sossegada em termos de atividade. Aí você tem que fazer a prova agora de 4.000 pontos. Entendeu? Ah, isso aí. Então, galera, ó. Então, a revisão é essa. Deixa eu até mandá-la aqui para vocês agora. E eu peço a vocês que fiquem atentos a... Aí, ó, tô mandando a revisão aí para vocês agora. Entrem nesse site, que vocês que são arquitetos, tá? Eu fiquei apaixonado com o site, tá? Entrem no site e dê uma olhada nas fotos que nós temos lá. Porque são fotos assim, cara, show, mas show mesmo, entendeu? E o arquiteto vive de experiências novas, tá? Então, vocês poderão assistir todas essas situações. Ó. E não esqueçam que dia 16 eu vou mandar o link para vocês com a prova. Beleza? Dúvidas? Todas elas? Sim, não? Espera um pouco, vamos ver. Tá tranquilo? Quer fazer alguma pergunta? Sérgio, Felipe? Essa disciplina, ela foi... Aqui, ó. Aqui, ó. São essas fotos aqui, sabe, gente? Aqui, ó. São essas fotos aqui, ó. São show. Show mesmo, entendeu? Muitas ideias que vocês, enquanto arquitetos, vocês vão poder estarão extraindo aqui desse site aqui. Professor. Oi. Eu estou com 5.792 pontos. 5.000?
792. Por quê? Oi? Entendi. Uai, bicho. Ah, não, Sérgio. Mas espera aí. Você tem mais atividade para fazer aí. Você tem que fazer mais atividade aí no AVA. Ah, tá. Você tem mais atividade para fazer? Eu vou conferir aqui. Olha aí, cara. Sabe por que que você está com 5.702? Porque você não fez todas as atividades. Tá, eu vou ver aqui. Porque se você não... Olha só, o que que acontece? Você tem que fazer um mínimo. Quer ver? Ó? Deixa eu mostrar para vocês a distribuição de pontos aqui de vocês. Quer ver? Olha, aumenta a mão aí. Espera aí. Se você não fizer as atividades, você não passa não, hein, velho? Não, eu vou ver aqui. É aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês uma situação aqui. Aqui, ó. Presta atenção aqui, ó. Você está enxergando minha tela? Sim. Aqui, ó. Presta atenção. Como é que funciona a disciplina de vocês? Ó. Presta atenção. A disciplina de vocês, geometria descritiva, é isso aqui, ó. Aula, modelo, professor. Então, você tem 5.000 pontos de prova. Então, você teve 1.000 pontos na oficial 1 e agora você tem 4.000 pontos. Tá entendendo? Sim. Então, o mínimo que você tem que fazer é 1.500 pontos. Entendeu? Uhum. Agora, essas atividades que eu estou perguntando para vocês, vocês têm 14.000 pontos de atividades. Desses 14.000 pontos de atividades, né, eu já dei tudo, que é os 5.500. Então, 5.500. O mínimo que o aluno tem que atingir, e aí você deve ter atividades no AVA, que são atividades transversais, no valor de 3.500, mais atividade virtual. E aí o mínimo que você tem que fazer é 6.000. Entendeu? Entendi. Então, se você está com esse valor, é porque tem atividade que você não fez. Entendeu? Aí faz para você atingir aí os 6.000. Não, beleza. Sossegado? Tranquilo. Então é isso aí, moçada. Então, feliz Páscoa. E dia 16 aí eu mando a prova para vocês. Beleza, Tá então. Obrigadão. Aqui, qualquer coisa, qualquer problema de nota e tal, vocês me dão um toque aí. Tá, joia. Tranquilo. Beleza? Aí, ó. Agora, então, a única coisa que vocês têm que fazer na minha disciplina é a prova, que é dia 16. Sem ser terça que vem, na outra terça. Tá. Beleza? Tranquilo. Então tá bom, galera. Abraço para vocês. Falou, boa noite. Falou. Tchau, tchau, tchau. Tchau, Bia. Tchau, Felipe. Falou, pessoal. Boa noite, Beatriz. Boa noite, Felipe. Alô.